Você já imaginou se você, se nós devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, estudássemos a cadeia dos impulsos e dos instintos, os rudimentos dos seres planetários, poderíamos compreender que tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora, que percorre o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das estéses. Veríamos também que no profundo silêncio dos inermes, dos seres inanimados, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, veríamos a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos, os infracorpúsculos, ao monólito enorme das idades, tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas, nas formas que animamos. Viemos dos princípios das moneras, buscando as perfeições absolutas. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa, O Despertar da Consciência. Sempre tendo como método, como instrumento, o ensino universal dos Espíritos, para estudar, compreender e vivenciar Jesus em espírito verdadeiro. E poder dizer a Aline Gonçalves, que nos conduz amorosamente até vocês, a cada um de vocês, netespectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, que nos ajudam nessa imensurável jornada, a paz de Deus, a paz do Cristo, seja com todos. E dizer também que o prazer dos grandes homens, ou dos que buscam essa grandiosidade, é fazer ou consiste em poder tornar os outros felizes, como afirmou Pascal. O poema Evolução, da obra Parnaso de Além Túmulo, é do Espírito Augusto dos Anjos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E colocamos essa imagem para nós encantadora e enigmática, embora falamos rochedo, não é rocha em si, mas está a caminho, porque é um processo evolutivo, ou saindo das rochas, porque tudo nasce do magma, transforma em 4 rochas bases, depois alcança o processo de terra fértil, transforma-se em vegetais, em animais, pré-humanos, humanos, angélicos, a mesma luz que antes se condensou em forma de matéria. E o projeto Despertar da Consciência tem nessa imagem também um pequeno enigma. Aqui estamos nós no centro, embaixo, meditando. Assessorando-nos ou amparando-nos, guiando-nos, está a nossa consciência diretora. O ser responsável por nós, o que nós chamamos de anjo da guarda, de espírito guia, de espírito protetor, do nosso mentor, que é o Cristo, o Self, a vontade, ou o eu superior, o que você preferir. E seguindo a nossa pauta, Emmanuel, na obra Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, nos recomenda essa sublime lição. Cada individualidade deve alargar o círculo das suas capacidades espirituais, porquanto poderá, como recompensa à sua perseverança e esforço, certificar-se
das sublimes verdades do mundo invisível, sem o concurso de quaisquer intermediário. Dá para entender a grandiosidade do que nós estamos falando? Então, qualquer um de nós podemos alcançar essa lucidez, essa vivacidade e buscar diretamente na fonte, sem o auxílio de quaisquer intermediários. Para isso, nós precisamos alargar o círculo dos nossos conhecimentos, conforme está aqui. Então, nós vamos alargar, ampliar, expandir o círculo das nossas capacidades espirituais, principalmente a nossa intuição. Mas, para isso, como recompensa, nós precisamos perseverar, se esforçar e certificar-nos das sublimes verdades do mundo invisível, uma delas é a que nós colocamos no poema, e faremos isso sem o concurso de quaisquer intermediários. Podemos buscar diretamente na fonte pelo processo intuitivo. Enquanto tivermos alguém para intermediar recursos por nós, seremos dependentes. E tudo que a espiritualidade ou os espíritos luminares querem é que aprendamos a caminhar com as próprias luzes. Enquanto eles usar da psicofonia, da psicografia ou qualquer mecanismo, a obra é mais deles do que nossa. Quando formos parceiros, dar a nossa contribuição e aprender a caminhar com as próprias luzes, aí nós começamos o despertar de nossa consciência em sentido profundo. Para Pietro Baldi, na obra Nouris, Técnica e Recepção das Correntes de Pensamento, é natural que transferindo-me eu a um plano de consciência mais avançado em evolução, tudo naquele nível se manifeste em forma de vibração psíquica, porquanto nas fases superiores todo o universo se torna espírito. Vamos entender o que ele está querendo dizer com isso. Então, se nós formos viajando dos instintos para as sensações, das sensações para as emoções, dessas para os sentimentos, dos sentimentos para os pensamentos, deste para a inteligência intelectiva, depois a inteligência emotiva, a inteligência espiritual, e culminando pela composição e construção de nossa superconsciência. E quando estamos nessa superconsciência, nesses níveis mais sublimes de nossa evolução psíquica, nós vamos perceber que tudo que existe em nós é um espírito único. Ou tudo que existe em nós, sendo um espírito único, partiu da mesma substância que, embora mudando de forma, nada aumenta e nada destrói de si mesma, mas se refina seu modo de ser com qualidades cada vez mais sutis, complexas e perfeitas. E esse é o eterno princípio embrionário, as mônadas primitivas. Então, o espírito é uma síntese, um número imensurável de espíritos menores. Por exemplo, uma molécula de uma célula sanguínea, a célula vermelha, a hemácia, tem mais ou menos 10.000 átomos. Uma célula dessa que incorpora essas moléculas tem, em média, 280 milhões de moléculas. E é apenas uma célula. E poderíamos compará-la com o espírito. As moléculas seriam os cristos, os átomos seriam as almas. E assim, sucessivamente, até remontar à origem. Seguindo o contexto, com Emmanuel agora, em Pensamento e Vida, no capítulo 8, em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares, milhões, bilhões, trilhões, sextilhões de criaturas e um tanto desse nos expressa.
Então veja a grandiosidade disso. Então, como mônada primeva, como espírito, matéria-prima do cosmos, nós não aumentamos nem diminuímos. Assim como ouvimos de Divaldo Pereira Franco, embora dois espíritos se unindo formam a primeira consciência elemental. Ela vai compor com outras consciências semelhantes o amor substância, o éter cósmico, o fluido cósmico, fluido universal, matéria mental, energia mental, bioenergia, infracorpúsculo, linhas de forças, elementos subatômicos, atômicos, moleculares, reino mineral, vegetal, animal, pré-humano. E quando o Divaldo fala dos pré-humanos, eles não serão um espírito animando a forma humana sozinho, mas um espírito grupo, quer dizer, uma porção deles para formar a nossa realidade. Cada um governa um de nossos sistemas biológicos e a síntese do trabalho dessas consciências forma algo maior que coordena o próprio corpo, o ser do corpo. E depois eles vão transformando-se ou transmutando-se nas partes constitutivas do universo perispiritual, cuja completude e sublimação desse universo espiritual vai nascer a alma. O perispírito é a alma evoluindo, segundo esses autores. Então a alma vai se fazendo na junção e promoção, iluminação e expansão consciencial com a somatória desses seres. Emmanuel da obra Pão Nosso, capítulo 158, que é o governo interno. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. Representação material, representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Então, se na lição anterior vimos que somos sempre a soma de muitos, aqui já estamos vendo quando nós nos tornamos um ser individualizado, a caminho da individuação, nós vamos perceber que o corpo é uma expressão dessa consciência, porque a mente é uma emanação do espírito, do ser que individualizou-se. O perispírito é uma projeção da própria mente. O corpo físico é uma condensação da energia perispiritual. Então, esse corpo físico é uma representação em material terrestre da personalidade espiritual. E é razoável que cada um esteja atento às suas predisposições. Porque o que é corpo biológico hoje, se no rochedo, nas plantas e nos vermes estava a mesma luz dos corpos estelares, tudo vai transformando-se em sentimentos nessa caminhada ascensional. Então, hoje, de dentro para fora, num processo encarnatório, o espírito emana de si um instrumento por meio do qual se manifestará o Cristo que vai executar em seu nome a tarefa. Ele vai expressar-se através do eu superior, que é a nossa superconsciência. Só que essa superconsciência no passado foi construída pela mente, pelo cérebro espiritual, conforme Emmanuel. E só desce quem subiu. Então, o que ontem formou a superconsciência, agora fraciona-se e compõe a mente, para que essa superconsciência, como Cristo interior, se expresse por meio da mente. Na construção do universo perispiritual e biológico, para que um ponto de autoconsciência pura, imanente dessa superconsciência, possa encarnar, multiplicar as possibilidades dos seus padrões, poderes ou potenciais, na interação, incorporação e promoção desses seres que estão esparsos no universo perispiritual, biológico, se valendo da mente consciente, da mente subconsciente, principalmente para iluminar o inconsciente e interagir com o entorno. Divaldo Pereira Franco, em palestra com o título de Conflitos Existenciais, citando Dana Zohar,
O cérebro, só o cérebro desse corpo. O cérebro é o computador que decodifica a inteligência, o pensamento, a consciência, o sentimento, que são propriedades do ser espiritual. Então, o que é cérebro físico hoje, amanhã será o cérebro espiritual, ou perispiritual, que é o que nós chamamos de mente. Hoje ele é um computador que já codifica o que está na mente, que ele será no futuro, ou que está enviando conteúdos para lá. Ele tem condição de decodificar o departamento da inteligência que está na mente, do pensamento que também está lá, que é a nossa capacidade criativa, da consciência, cuja alma é o centro dessa consciência individual, e também do sentimento que está vindo da superconsciência para iluminar essa consciência, para personificar-se como pensamento e agir conforme a inteligência, vindo de dentro para fora. E tudo isso são propriedades do ser espiritual, expressando em nosso favor para que nós possamos, por intermédio do nosso desejo, que é um outro departamento da mente, juntamente com a inteligência, o poder imaginativo, a memória, nós possamos, por nossa vez, de acordo com a nossa inteligência, poder imaginativo, colocando em ação os nossos desejos, movimentar os nossos sentimentos primários, nossas emoções, conduzi-las à mente e transformá-las em pensamento, em inteligência, em consciência, em virtudes. Vamos agora para a nossa introdução, porque esse foi apenas um breve aquecimento. Carlos Torres Pastorino, em Minutos de Sabedoria, lição relembrada por Thomas Kimura, nosso amigo de Guaraçaí, lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Nosso abraço carinhoso, com muito amor a você, Kimura. Então, estude sua própria personalidade. Agora, nem a nossa alma, para estudarmos a nossa personalidade. E daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Então, do que nós somos constituídos, como funcionamos. Como centro dessa consciência individual, dessa personalidade, vamos estudar o que está à nossa disposição. Se é para estudarmos o que está em nossa personalidade, isso está na lição 139 desta obra citada. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Então, de nada valerá qualquer conhecimento acerca das ciências, de tudo que está no mundo, filosofias e até religiões, se não conhecemos a nós mesmos. Então, a frase ou o ensino, conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, conheça a verdade que ela te libertará, está perfeitamente atual. E segue Pastorino. Agora com outra recomendação, estude sua alma, que é o centro da personalidade, que é o seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Então, antes ele começa recomendando para estudarmos a nossa personalidade, o que é palpável para nós. E fala que de nada vale o conhecimento de todas as ciências se não conhecermos a nós mesmos. Essa personalidade que somos nós. Depois, para estudarmos a nossa própria alma, no caso aqui poderíamos dizer o nosso espírito, porque nós somos a alma como centro da personalidade, ou até estudarmos como ponto de autoconsciência pura, e nós é que manifestamos nessa personalidade exterior. Nós estamos mais para elementos exterior, estudando o nosso interior, a nossa essência consciencial. E ele prossegue, e esta foi a mensagem que o Kimura nos mandou. Por meio desse fragmento, buscamos a mensagem completa. E agora, nosso corpo é a projeção de nossa alma. Lembra com Joana de Antes, não tem como dissociar o corpo do espírito. O corpo é o efeito, o espírito é a causa. Agora nós vamos estudar o nosso corpo, que é a projeção de nossa alma, conforme nós falamos. Espírito, a mente, perispírito, corpo.
E ele prossegue: conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Esse é o segredo. Se nós nos conhecermos em espírito verdadeiro, desde os mais ínfimos elementos à nossa completude, seremos com certeza pessoas conscientes e felizes, porque a felicidade é um estado de consciência tranquila à luz do dever com todos esses seres fielmente cumprido. E tudo isso é a base para entendermos o que vamos propor no estudo de hoje, e vocês vão entender já já o porquê disso. Então, a nossa consciência anseia por isso. O Cristo que existe em nós vem à periferia, porque só desce quem subiu, para dizer a todos nós: sejam bem-vindos. E Joana de Ângeles, que é uma fração desse Cristo, vem falar da evolução do seu pensamento por obediência, fidelidade e compromisso com esse Cristo. É um dos espíritos que mais propagou os ensinos do Cristo nos últimos milênios e mais evoluiu conforme vários outros luminares assim retratam. E vamos começar então com Joana de Ângeles. Primeiro, apenas 2 telas lembrando a sua proposta essencial na obra Em Busca ou Encontro com a Paz e a Saúde, para ser mais exato, por Divaldo Pereira Franco. A psique humana, a alma humana, tem quase a idade do universo. Então, a psique humana ou a alma humana tem quase a idade ou quase a mesma idade do universo. De qual universo? Do Big Bang? Pode ser. Se ela estiver falando do cosmos, por quê que ela está falando que é do cosmos? Isso aqui não é do universo do Big Bang, mas do cosmos, porque veja lá, desde a criação, que o psiquismo divino passou a formar-se sob o comando da mente divina. A criação é o próprio Deus, para Pietro Baldi. E Deus é a luz incriada. Então, desde toda a eternidade, ele já cria esse psiquismo divino que passou a formar-se sob o comando de sua mente. Mas vamos imaginar que o nosso espírito tem quase a idade do universo do Big Bang, de 13 a 15 bilhões de anos somente, que já é muita coisa. E agora vamos prosseguir. Nós estamos na parte 5, já tem a parte 6, a 7, e depois vamos propor a vocês a 8ª, a 9ª, a 10ª. A 8ª já está preparada. Depois nós vamos apresentá-la no momento devido. A nossa frase slogan: só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. A verdade é mãe da liberdade e a liberdade é a mãe da felicidade. Então, só é feliz quem é livre, liberdade, filha da verdade. Só é feliz quem é livre, só é livre quem assume responsabilidade. Cumprindo os nossos deveres, as nossas responsabilidades, construiremos a nossa liberdade à luz da verdade e a resultante será a nossa felicidade. Recapitulação. Recapitulação com um novo visual de nossa parte, ou com a nova abordagem além do já dito. Vejamos. Começando do macro para o micro, conforme falamos anteriormente. Da obra O Ser Consciente, assim prossegue a autora. Somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Então pense um pouco aí, eu vou tomar água. E agora vamos imaginar. Então, conforme falamos, o espírito é o somatório de todas as experiências, quer seja o nome de espírito ou individualidade. É o ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Você já alcançou?
Eu ainda não, então eu não sou esse espírito. Quando lemos em Kardec, na obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2º, o homem é um pequeno mundo, que sou eu. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. E dentro desse homem, desse pequeno mundo, o corpo representa a criação desse espírito, e não minha criação, do qual, desse corpo, esse espírito seria o Deus. Ele sabe o menor movimento de uma partícula, sabe que juntas, nervos, musculações, tudo isso são individualidades menores dentro do corpo. E eu não sei nem o funcionamento de um átomo, de uma das moléculas, de uma daquelas células que eu disse anteriormente. Agora, o espírito é o somatório de todas essas experiências com quase a idade do universo, e ele já é um ser pleno e potente que alcançou a autorrealização. Ele já auxilia outros à luz do seu exemplo pessoal. Sigamos, da mesma obra. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, como fazê-lo, quando fazê-lo e como realizá-lo para ser a pessoa integral, ideal. Então, respira fundo e vamos lá. Então, ele já é um ser imperecível porque alcançou o estágio de imortalidade na forma. Então, essa individualidade, que é o espírito em si mesmo, ela reúne as demais dimensões nas múltiplas experiências e encarnações e já sabe conscientemente o que fazer, e não apenas o que fazer, quando e onde, como realizá-lo, para quê? Para ser uma pessoa integral, com todos esses seres juntos, e ao mesmo tempo ideal, que ele idealizou como algo de mais nobre em sua imensurável trajetória. Então, qualquer coisa que ouvirmos, por exemplo, respira fundo porque essa vai doer. Até vou ficar mais pertinho aqui, Aline. Quantas vezes você já ouviu? Deixa eu mudar as palavras. Alguém vai fazer um processo de desintoxicação. Como se fôssemos para nos livrarmos de certos elementos. Mas foi nós que construímos a intoxicação. Eu vou me livrar da inflamação. Aí vou usar o antibiótico, o anti-inflamatório. Vou me livrar da dor com analgésico. Você consegue livrar-se de alguma coisa? Vou me libertar desse pensamento. Joana, nós vamos ouvir na sequência que nem o mais remoto pensamento é possível expulsar. Em nossa obra, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, e na segunda obra, com mais clareza, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, em momento algum falamos de expulsão, mas sempre de sublimação, ressignificação, promoção, integração. Está entendendo? Então, todas as vezes que desejar curar-se, não é livrando-se, não é criando mecanismos de fuga, mas sim reconhecer o que nós fizemos com esses seres, ressignificá-los sem expulsá-los, porque nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou, disse-nos Jesus, se perderá. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. As que são minhas já reconhecem a mim. E existem outras ovelhas que estão na cenoura, no alface, na beterraba, no ar, na luz, que não estão nesse aprisco e é necessário que eu as traga, mas que se comporte como um só rebanho, um só pastor. Então, quando ouvimos, negue, negar para quê? Se existe. Negue o pensamento negativo. Não, assuma que ele existe e o transforme em positivo. Negue a tristeza, assuma, ela existe, transforme em alegria.
Acolha, e nós vamos ver como fazer isso lá mais para frente. Sigamos. O despertar do espírito é a obra. O eu superior corresponde ao espírito, ao self, também podendo ser denominado como superconsciente. E eu percebi isso essa semana, que a superconsciência é o eu superior. Vocês nunca me viram falar que a superconsciência era o eu superior. Só fui entender isso agora, nessa tela. O eu superior corresponde ao espírito. Corresponde porque ele é o âmago do espírito. Ao self, porque antes de ser espírito, ele foi self. Aqui. E também podendo ser denominado superconsciência. Então está aqui, o coração do espírito é constituído por esse self, transformando conteúdos, compondo a superconsciência. Porque isso é Emmanuel. Quando ele fala que a mente ou cérebro espiritual, através dos milênios, foi construindo essa superconsciência. Esse eu superior. E depois vocês vão entender por quê, onde também, que depois eu vim nessa tela, mas foi a partir de uma outra tela que chegamos a essa conclusão. Então, o eu superior, o superconsciente em nós, o reino de Deus em nós, corresponde ao âmago do espírito, que antes de ser espírito foi self, e agora veremos a sequência. O self não é apenas um arquétipo aptidão, mas o espírito, com as suas experiências iniciais, profundas, de processos anteriores, nas quais desenvolveu os pródomos do Deus interno, que é a superconsciência, nele vigente, face à sua procedência divina, desde a sua criação. Que é para isso que nascemos. Então vamos ver. Voltamos mais um pouquinho. Então, o eu superior corresponde ao espírito. Nós estamos vindo do geral para o específico. Ao self. À superconsciência. O espírito, a superconsciência confeccionada pelo self. E agora já sabemos, na obra Triunfo Pessoal, que é mais do que aquilo. O self não é apenas um arquétipo ou aptidão, algo que se repete. Mas o espírito se fazendo com as experiências iniciais e profundas de processos anteriores. É ele se fazendo. Aqui ele chama self, mais tarde vai chamar-se espírito. Nessas experiências anteriores, ele desenvolveu os pródomos do Deus interno, nele vigente, a superconsciência. Por que ele fez isso? Face à sua procedência divina desde a sua criação. Filho de peixe, peixinho é. Então, se um agrupamento de átomos formaram moléculas de fósforo, átomos de fósforo, a transformação, a transmutação das essências constitutivas desses átomos como aglomerados de forças vivas, o que eles foram promovendo de si mesmos, edificaram algo superior a eles, os nucleotídeos. A consciência diretora que saiu dessas moléculas. Os nucleotídeos, agora doando de si o que aprenderam, só desce quem subiu, impulsionando ainda um tanto mais as moléculas, edificar o RNA. O RNA promovendo nucleotídeos e moléculas, edificar o DNA. E é assim que se faz o espírito. Então, foi desenvolvendo esses pródomos de consciência a partir do universo mental usado pelo self. Face ao seu propósito de filho de peixe, peixinho é, filho de Deus, deusinho é.
Ainda na obra Triunfo Pessoal, e agora vamos ver isso com clareza, herdeiro de si mesmo. O self é mais do que um arquétipo, sendo o próprio ser espiritual precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Agora, Deus não deu nada pronto. Leon Denis fala isso, somos herdeiros de nós mesmos. Nós nos fizemos através dos milênios, Sandra Luiz e vários outros. E aqui Joana de Ângeles. Então, como espírito, nós somos herdeiros de nós mesmos, ou como self, que é o início. Não somos apenas um arquétipo que se repete ou que eu posso copiar. Sendo ele mesmo o ser espiritual que existia antes do berço e que vai prosseguir depois do túmulo. Então, somos herdeiros de nossas próprias experiências. Por isso, a cada etapa, criamos o que há de melhor como experiências e enviamos para o degrau de cima. Quando desencarnamos, vamos para esse degrau colher as benesses. Depois nós repaginamos o que foi feito, escolhemos conteúdos daquele degrau e retornamos para ampliar. Prossigamos. Ainda na mesma obra, a psique humana, a alma humana, agora não mais o self, agora a alma humana, é por demais complexa para ser abarcada de um só golpe ou conquistada de uma só vez. Porque mesmo sendo a alma humana em nosso corpo ou corpos terrestres, tanto perispirituais como físicos, é uma grandiosidade, porque a alma humana, em tese, é o ponto de autoconsciência pura, mas não é só isso. Isso é o início dela. Ela nasceu como um ponto de autoconsciência pura, uma simples semente. Hoje a alma humana, eu, você, qualquer um de nós, somos a soma de tudo quanto fizemos nessa etapa. Nós estamos nos fazendo. Por isso que eu não consigo, como alma humana, compreender alguma coisa que eu não tenha as bases. Se eu não tiver noção de um conhecimento, como que eu posso dialogar com você a respeito de tal coisa? Então, se eu vou perguntar alguma coisa a você, antes eu preciso ter o máximo de informação daquilo que vou lhe perguntar. Porque eu vou ter uma base, uma fundamentação, e mediante o que você vai me responder, pode acrescentar ao que já angariei e ampliar as possibilidades. Mas se eu não tiver noção nenhuma do que eu lhe vou perguntar, do que perguntar-lhe-ei, eu não vou entender, porque eu não tenho parâmetros, não tenho fundamentações para tal. Então, a alma humana é por demais complexa, para abarcá-la de um só golpe ou conquistar tudo isso de uma só vez. Mas a cada minuto, a cada segundo, nós vamos tomando consciência ou tomando ciência do nosso existir e consciência do objetivo real de nossa existência. Amor imbatível, amor. O ser é a soma de muitas encarnações, nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. Aqui é mais uma prova inegável que nós estamos nos fazendo. Agora, não mais a alma, o ser, a pessoa, a soma de tudo isso que unificou. Então, o ser é a soma de muitas encarnações. Podemos falar do ser imortal, que é o espírito, ou do Cristo, ou uma dessas facetas, nas quais esse ser, que é o todo, esteve na condição de personalidades fragmentadas, que são transitórias as personalidades, cujos conteúdos que ele foi acumulando e incorporando nessas personalidades, ele foi formando a sua individualidade. E é assim que acontece. Acontece com o aluno desde o jardim de infância, o pré e etc., até a universidade ou nos cursos subsequentes.
Então não tem como negar isso, não há milagre. Deus não cria nada pronto. Tudo se faz a partir do princípio inteligente e suas combinações, experiências e modulações mediante a lei. Voltamos ao ser consciente. A personalidade resulta da experiência de cada etapa, mas a individualidade é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações. Espero que fique bem claro isso agora. Vamos voltar. Então, o ser, que é o nosso ser imortal, ou a nossa totalidade, é a soma de tudo que aprendemos das reencarnações, como personalidades transitórias, e fomos incorporando esses conteúdos, formando a individualidade. Nesse sentido, Camille Flammarion, na obra que fala do objetivo da vida, ou melhor, é isso mesmo, o objetivo da vida. Em cada encarnação, a individualidade fabrica uma alma. E após vivenciar a experiência, ela é incorporada e há o que nós chamamos de expansão. Então agora a personalidade por si, ela resulta da experiência de cada etapa. No que nós estamos fazendo aqui, nós somos uma personalidade. Então nós resultamos da experiência dessa etapa, embora sublimando outras etapas ou conteúdos de outras etapas e integrando conteúdos do meio de outros seres em suas etapas. Então ela resulta de cada etapa, mas a individualidade, conforme vimos, é a soma de todas as realizações nas sucessivas reencarnações, das múltiplas subpersonalidades dentro da personalidade, das personalidades dentro dos Cristos dentro da individualidade. Vitória sobre a depressão. Agora, o ser humano. Antes era o ser total. Agora, o ser humano que está encarnado aqui. O ser humano é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. Então, a formação da personalidade é um conjunto de experiências que vai formar a nossa personalidade. A personalidade é o fruto de cada etapa e a individualidade é a soma de todas as etapas. Ficou claro? Então vamos prosseguir. Então agora o que está encarnado é um conjunto de experiências que vai formar o seu caráter, que vai compor a edificação da própria personalidade. Prossigamos. Jesus e vida agora é a obra. Em todos os processos da vida orgânica, o perispírito é o veículo através do qual as energias se movimentam em toda parte do corpo físico. Agora temos vendo dentro da personalidade seus dois veículos de expressão juntamente com a mente. Então, a personalidade, a alma como centro da consciência, a mente consciente, que nós chamamos simplesmente de consciência, subconsciência, ou mente subconsciente, perispírito e corpo, mais alma. Tudo isso é o que compõe a personalidade. E o perispírito, que é o veículo de expressão da mente, em todos os processos da vida orgânica, é ele, como um veículo de expressão da mente, que vai ser o veículo por intermédio do qual as energias vão se movimentar em toda parte do ser orgânico. Ele próprio pode descer e tornar-se, como Kardec nos ensina na obra A Gênese. Quando ele fala que, com a vontade e o pensamento, eu arrebanho uma porção de fluidos, gravo nele as minhas virtudes, condenso-os em meu perispírito, construo moléculas saudáveis e depois transporto as moléculas saudáveis construídas pela mente, pelo pensamento, pela vontade, com o auxílio do perispírito, e agora transporto para o universo biológico, vindo de dentro para fora, ou do centro para a periferia. Então, esse é o perispírito, agora um dos veículos da personalidade, auxiliando na confecção e manutenção do físico. Esse perispírito é organizado por energias específicas. Então, organizado por energia específica, facilmente conduz as vibrações mentais, porque é o veículo de expressão da mente. Do que resultam os efeitos compatíveis com a carga emocional de que se fez portador.
E a carga emocional vem, pode ser da alma, pode ser do espírito, do ser imortal em si. Então, o perispírito é organizado por energias específicas, com a expertise ou experiências para fazer isso. Ele vai conduzir com facilidade as vibrações mentais, e a mente é uma emanação do espírito. Ele pode estar usando a mente e a alma, nem saber o que está acontecendo, ou a alma conscientemente fazendo isso. E o que vai resultar? Essas vibrações, essas energias que ele está conduzindo. Então, de acordo com a emoção que está sendo emitida, vai resultar os efeitos correspondentes. Se eu estou idealizando paz, equilíbrio, saúde, etc., o efeito correspondente no físico vai ser o que esse perispírito vai trazer. Mas se é mentira, maldade, maledicência, etc., vai haver o efeito correspondente aqui no físico. Por isso, retornando, em todos os processos da vida orgânica, o perispírito é o veículo por intermédio do qual as energias vão se movimentar por toda parte do corpo físico, e numa velocidade espantosa. Ele é organizado por energias específicas, com a sua expertise, e elas têm a facilidade de conduzir as vibrações mentais com fidelidade, que vão resultar os efeitos compatíveis com a carga emocional que originou. Isso vai trazer como portabilidade para o corpo físico, vai transportá-las para cá. Agora, há o amor como solução para provar mais uma vez que o corpo físico está dentro do perispírito. Então, todo o arcabouço celular movimenta-se no molde semimaterial do perispírito, que é o modelo organizador biológico, ou nós chamamos de corpo vital, duplo ou triplo etérico na nossa visão, porque ele é constituído de princípios vitais, fluidos vitais, energias vitais, ou seja, por 3 dimensões e com 4 funções, inicialmente falando: o éter químico, o éter vital, o luminoso e o refletor, cada um com a sua função. O éter químico tem a expertise, porque ele precisa disso, porque ele é construído de energias específicas e sabe conduzir as ordens mentais. Então, o éter químico tem a expertise de selecionar quem entra no corpo e quem sai do corpo. Anabolização e catabolização. O éter vital tem o poder de criar elementos para o corpo. É a energia sexual, a energia criadora. Antes selecionou e demitiu. Agora, ele pode criar. E o éter luminoso gerencia os sentidos, as sensações. E o éter refletor já transforma o que é vital em instintos, em automatismos, para melhor governar esses universos. E aqui está o bonitão aí, que é a coisa mais linda que eu já vi. Eis o perispírito. Então, no alto da cabeça, fisicamente falando, tem o centro coronário, com 972 entidades. Chamamos de pétalas, mas são entidades, são virtudes. 12 centrais, as com maior expertise. A começar pela paciência, caridade, etc. As 960 periféricas. As 12 estão a serviço da superconsciência, diretamente. Mas fazendo o quê? As 960 vai criar os mecanismos de expressão dessa superconsciência, desse Cristo interior. E elas vão trazer tanto ordens quanto a matéria-prima para o universo mental, que é uma emanação da consciência global, que é o espírito. No centro frontal, já a serviço da alma encarnada, dos departamentos mentais, 96 entidades.
para ajudar na gerência da inteligência, do poder imaginativo, da memória, do desejo, da capacidade criativa que vai ser gestada, que é o pensamento, e a gerente da mente é o próprio Cristo, com o nome de vontade, ou uma fração dele expressando ou personificada como vontade. No centro laríngeo, a serviço dos desejos, mais diretamente, 16 entidades, organizando todo o processo da fala e várias outras situações ligadas à visão e audição também. No centro cardíaco, gerenciando as emoções e sentimentos primários, com 12 pétalas, e por ser o centro que divide a personalidade da individualidade, as 12 estão ligadas pelas 12 superiores, e são elas que conduzem quase a totalidade de tudo que existe na personalidade, porque a alma ainda não consegue fazer isso. No centro gástrico, tem 10 entidades a serviço de quem entra, de quem sai, todo o processo de nutrição. No centro vital, a energia vital com 6 entidades, fazendo esse trabalho, 6 pétalas. No centro genésico, a serviço da energia criadora, 4 pétalas. E o centro Kundalini, que está na base, ali no cóccix, no final da coluna vertebral, 3 pétalas, representando os 3 reinos. Ou o ectomineroplasma, o energismo, ou consciências elementais que gestam e gerenciam o reino mineral, ectofitoplasma, elementais e energias que geram e gerenciam o reino vegetal, ou ectozooplasma, representando os elementos que gestam e gerenciam o reino animal. E a soma dos 3, juntamente com o nosso energismo, forma o que conhecemos como ectoplasma. Apenas, e se formos imaginando os meridianos, os nadis, esses microcentros, cada pontinha é um microcentro de energia. Inicialmente, cada centro se divide em 7, que vai se dividindo até contarmos, como o caso do Bernardo Loureiro, ele estudava 280 mil pontos de acupuntura, enquanto a maioria vai até 2.000 e poucos pontos. Vai até o momento de existir um microcentro para cada átomo do corpo físico, se não ainda menores, nesse processo de geração e governadoria desse físico. Sigamos. Desperte e seja feliz. A mente, nesse processo, a mente representa-lhe o centro de controle que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos de sua organização. Então, tanto da organização perispiritual quanto da organização biológica, como vimos. Então, a mente é o centro de controle, ela o cria ou gesta e por meio dele se expressa. Então, a mente representa o centro de controle tanto da alma quanto do espírito, ou tudo que vai acontecer aqui no mundo perispiritual e físico. Então, ela representa o centro de controle, que envia as mensagens mais diversas para todos os pontos da organização biológica, mas perispirítica também, a serviço da consciência do Cristo e etc., da própria alma. Jesus e vida, sendo a mente uma emanação do Espírito, dele, Espírito, procedem os impositivos necessários à evolução. Então, é por isso que é ele que está se expressando. A mente é o centro de controle de quem? Mais do Espírito do que nós, porque nós, não, além de não conhecê-la suficientemente, e raramente a dominamos. Então, ela representa o centro de controle, por meio do qual ele vai enviar as mensagens mais diversas, de acordo com as necessidades, para todos os pontos de sua organização psicobiofísica, moral e espiritual que está acontecendo por aqui. Então, sendo a própria mente uma emanação, na realidade, do Espírito, dele, Espírito, vai proceder os impositivos necessários à evolução de tudo isso ao mesmo tempo. E agora,
nesse campo mental, perispiritual e orgânico, mas mais exatamente no campo mental, nada é impossível, exigindo-se apenas que sejam criados novos hábitos mentais, que se realizem exercícios ideológicos de forma a resultarem edificantes e propiciadores de tranquilidade. Quer dizer, eu posso fazer tudo o que eu quiser no mundo mental. Nada é impossível, mas exige de mim alguma coisa. Então, além de novos hábitos mentais, novos, porque os que foram levados a efeito, às vezes me levou a adoecer. Então, eu vou criar novos hábitos mentais. Quais? Aqueles que vão resultar propiciadores de tranquilidade e edificantes. Então, eu vou fazer esses exercícios de acordo com a minha ideologia, mas eles precisam resultar edificantes, precisam tornar-se edificantes e propiciar tranquilidade, a paz de consciência, para que eu possa sentir-me realizado, pleno, saudável, feliz. O amor como solução. Agora, mais diretamente ao corpo físico. E lembrando do poema inicial. Poeira das estrelas, o corpo no qual estagia temporariamente, no qual estamos estagiando temporariamente, procede das primeiras aglutinações de moléculas, cuja origem, há 3,8 bilhões de anos aproximadamente, deu lugar ao surgimento dos elementos constitutivos, como o ferro, o fósforo, o carbono e outros variados, ora reunidos no soma com finalidade específica estabelecida pela divindade. Então, existe uma lei que o corpo tem que ser formado de tal ou qual elemento e, assim, acontecer a configuração dessa espaçonave divina, que além de servir como instrumento do modelo organizador biológico, que é o instrumento do perispírito na sua completude, que é o instrumento da mente, que é o instrumento do Cristo interior, que é o instrumento do espírito imortal como Deus desse universo. Poeira de estrelas porque vem dos átomos primordiais que comporam o macro e agora compondo o micro. Então, o nosso corpo já passou por quase 4 bilhões de anos para chegar nesse formato no planeta Terra. Então, não se assuste pensando que é aquele com quase a idade do universo. Esse é o corpo para aqui. Então, há em outros planetas outros modelos para os nossos corpos. Então, ele é constituído por aproximadamente 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas. Sem diferenças com os demais seres vivos, ele deve ser orientado de forma a sutilizar-se cada vez mais, alcançando patamares de percepção que lhe transcendam a organização biológica. Lembra? Modelo organizador biológico com 3 dimensões, pré-existente, ou melhor, que antecede o corpo físico na dimensão do e posterior, princípios, fluidos e energias vitais. 4 funções. O éter químico, que trabalham selecionando quem entra e quem sai, a evolução dele é transformar-se no éter vital. Agora, ao invés de selecionar quem entra com seu cabedal e experiências prontos, e quem sai, ele cria, de acordo com a sua necessidade, os elementos que ele precisa. E não só cria, nesse processo de criação e promoção, ele se transforma nos gestores, com maior amplitude, porque se transforma nos gerenciadores dos sentidos. Visão, audição, tato, olfato e paladar, para registrar o que foi criado, todo o processo de movimentação do que foi criado, para perceber tudo que está sendo ou acontecendo dentro da sua criação. E vai culminar como almas instintivas, éter refletor, para governar essa energia vital
e fazer tudo acontecer num processo automático, que foi construído lentamente através dos milênios. Então, o que nós chamamos de aminoácidos são as consciências gestoras dos elementos fracionados pelas mitocôndrias, que são usinas de forças dentro das células, que receberam a glicose carreada dos alimentos e, juntamente com o oxigênio e outros elementos, vão fracionar e entregar para o aminoácido gerenciar dentro da indústria retículo endoplasmático, com a presença dos ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, e ele vai criar as moléculas de proteína. Se não aparecer o material, eles próprios, os aminoácidos, se transformam na proteína. Eu sou o pão da vida, disse-nos Jesus. Disse também que nós podemos ser. Mas se não aparece ninguém, ele já subiu na evolução e só desce quem subiu. Ele pode condensar e ocupar o espaço enquanto não aparecem os elementos para constituir a proteína em si. E as 4 bases fosfatadas são as gerenciadoras deles, porque num processo de interação dos centríolos, que são os construtores das organelas nas células, nos quais existem em suas entranhas, nós chamamos esse centríolo da mente celular. No interior dos microtúbulos que os compõem, tem pequenos vórtices, centros de força, que traz o energismo lá da mente, pelo perispírito, pelos nadis, meridianos e tudo mais, para entregar a eles a matéria-prima, com a qual eles vão criar, mediante as orientações da guanina, timina, citosina e adenina, que é a consciência celular, ele vai criar o que nós chamamos de ribossomo, um elemento que vai interagir dele, centríolo, com o DNA, com essas 4 bases. E nessa interação, eles gestam os genes, os agentes construtores dos aminoácidos. E aí vai acontecendo tudo isso nesse universo que precisa ser promovido, porque tudo nele, ao viajar do sistema ósseo, muscular, epitelial, digestório, respiratório, circulatório, linfático, endócrino, nervoso, quando chega no ápice, tudo que era físico vai transcender a organização e vai transformar-se em psi. Então, o que era corpo físico agora vai ser o modelo organizador biológico. O que é modelo organizador biológico de hoje vai ser o corpo das sensações, dos instintos, das emoções, dos desejos, corpo mental e assim sucessivamente. Não esquecermos disso. Nada se deve perder no organismo. Prossigamos. Então aqui nós vamos ver o corpo, segundo a ciência, constituído por aproximadamente 65% de oxigênio, como nós já dissemos. O átomo de oxigênio é a soma de 8 átomos de hidrogênio pesado. Nêutrons, prótons, elétrons. Então, o átomo de oxigênio, 8 hidrogênios pesados. O hidrogênio simples, só um próton e um elétron. O átomo de carbono, nós vamos perceber que ele é constituído de 6 hidrogênios pesados. O de hidrogênio, se for o simples, um próton, um nêutron. O pesado, simples, um próton e um elétron. Pesado, nêutron, próton e elétron. Radioativo, 2 nêutrons, um próton e um elétron. Nitrogênio, 7 nêutrons, prótons e elétrons. O cálcio, 11. O fósforo, 20. O sódio, 15. O enxofre, 16. Quantidade e expertise de elementos que vão compor esta unidade majestosa e nós vamos ter que promover todos esses seres e todos eles são aglomerados de forças vivas. Então, o corpo existe como canalizador desses elementos e promotor dessas realidades, assim como o perispírito e a própria mente.
Sigamos em alegria de viver. Corpo e espírito constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. Porque, vindo de dentro para fora, espírito, superconsciência, reino de Deus em nós, ambiência do Cristo, que vai expressar-se como gerente da mente, à vontade, assessorado pelo centro coronário, para gerenciar a própria mente, inteligência, imaginação, memória, desejos, auxiliando a alma na confecção dos pensamentos. Inicialmente é ele que abraça a mente e se transforma em pensamentos, em ideias, em palavras, em ação, conforme Miramês, até que a alma aprenda, a partir dos desejos, nascendo de suas potências, do seu querer, do seu saber, do seu agir, num gesto de oração e planificação, transformando emoções e sentimentos em pensamentos. Vai conduzir dos abismos ao universo mental, usando o desejo como alavanca, e quando chega à mente, baseado na inteligência que possui, no poder imaginativo, consultando as suas memórias, o que era antes desejo, agora se transforma em pensamentos. Então, os pensamentos, em síntese, são filhos dos desejos. Quando nasce de nós, vindo da consciência, são virtudes que se personificam para atuar nos desejos e fazer tudo isso acontecer, auxiliando-nos. Por isso que, inicialmente, nós pensamos dentro do pensamento do Cristo, para aprender, por nossa vez, a pensar. Isso vai constar no segundo livro com Miramês. Autodescobrimento, uma busca interior. A vida orgânica é resultado da harmonia vibratória do ser que equilibra as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos e estes ao corpo físico com as suas complexidades, através das quais se exterioriza o psiquismo. Respira fundo, porque agora vai pesar um pouco. No modo de dizer. Então vejamos. Então a vida orgânica, todo esse aglomerado, todo esse universo biológico, é resultado da harmonia vibratória do ser, resultante dos pensamentos, dos sentimentos, que vai equilibrar as células nos campos onde se aglutinam, dando forma aos órgãos, de acordo com as nossas criações, desde a matéria mental, bioenergia, infracorpúsculos, mundo subatômico, átomos, moléculas, células, tecidos, dando forma aos órgãos, e esses órgãos aos sistemas, e esses sistemas ao corpo físico, com as suas complexidades, cada órgão, cada sistema, cada tecido, e etc., por intermédio dos quais nós vamos exteriorizar quem? O psiquismo divino que fomos no passado. Então, se ontem individualizamos como a galinha, agora vamos aprender a transformar tudo isso e pôr ovos e dar continuidade ao mecanismo da vida. Por isso que a autora narra, em momentos de saúde, e veja o nome da obra, o psiquismo divino flui através de mim, flui através de nós. Por intermédio do centro coronário, esse psiquismo transformado em fluido cósmico, ele penetra todas as coisas, menos o centro coronário. O centro coronário capta e filtra de acordo com as suas necessidades, transformando em ordens, leis e matéria-prima, trazendo a virtude para a manifestação na mente, traz também a matéria-prima para fazer acontecer. Então, esse psiquismo divino vai fluir através de nós. É uma fonte inesgotável e inestancável. Vindo desde os altos planos do espírito, do centro coronário, todos os demais que falamos, ele vai culminar nos microvórtices, no interior dos microtúbulos, nas entranhas dos
centríolos. Se ele flui através de nós como fonte inesgotável, Deus, o cósmico ou a nossa consciência, vai sustentar-nos, vai conduzir-nos em todos os dias de nossas vidas. Então, Deus sustenta-me e conduz-me em todos os dias de minha vida. Porque por intermédio do psiquismo divino, ele pode enviar esse psiquismo em forma primária como matéria-prima, ou em forma de virtudes, porque na nossa essência somos psiquismo puro. Ele pode estar na condição de virtudes ou na condição de força primária. Por isso que Deus vai nos sustentar e ao mesmo tempo nos conduzir. Sustentar é a matéria-prima, conduzir leis. Então, há um fluxo e refluxo de forças que me percorre o ser e impulsiona-me ao prosseguimento. Então, não tem como fugir disso. O tempo todo vai haver um fluxo e um refluxo. É um respirar, entra em nós e sai. O tempo todo. Ou entrega-nos alguma coisa e nós devolvemos multiplicado. Então, há um fluxo contínuo e depois o refluxo, o retorno. Como inspirar e depois devolver. Então, há um fluxo e refluxo de força que nos percorre. O ser do espírito, do âmago à periferia, impulsionando-nos ao prosseguimento, para a frente e para o alto. E o que vai depender de nós? De mim depende coordenar os movimentos, eleger a meta e avançar. Então, eu vou coordenar os movimentos desde a essência do ser, desde a superconsciência, os movimentos do centro coronário e como vontade, os movimentos da mente, como alma, inteligência, poder imaginativo, memória, desejos, como perispírito, gerenciando como modelo organizador o corpo e como corpo interagindo com o meio e assim por diante. Então, de nós, desse todo, vai depender coordenar esses movimentos todos, no pensar, no sentir, falar e agir, eleger as metas e avançarmos por nossa vez, libertando-nos na consciência. E aqui foi a primeira parte da recapitulação. E agora, teoria e prática. Embora não deixe de ser o que falamos até então, teoria e prática também. Sigamos então. Obra Triunfo Pessoal. Só relembrando, a psique humana é por demais complexa para ser abarcada de um só golpe, conquistada de uma só vez. Então, a alma humana não dá para estudá-la num relance, para alcançá-la de um só golpe ou conquistá-la de uma só vez. Então, quando falamos de psique, estamos falando de alma. Psicologia estuda a alma. Psicanálise faz uma análise psíquica da alma. Sigamos. Amor imbatível amor. O ser é a soma de muitas reencarnações nas quais esteve na condição de personalidades transitórias, cujos conteúdos foram-lhe incorporados, formando-lhe a individualidade. É só para relembrar, para fazer um link com o já dito. Assimilou? Agora respira fundo e vamos avançar um tanto mais. Não esqueça do bônus final, que vai estar magnífico hoje. E como pagamento, se já não se inscreveu em nossos canais, inscreva-se. Ao mesmo tempo, clique no sininho aqui no YouTube, dê o seu gostei ou não gostei, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos para que eles ganhem relevância. E aqui, no que está acontecendo ao vivo, você pode dar o superchat, que vai impulsionar um tanto mais. Nos já exibidos, nos gravados, o valeu. Não esqueça disso, que nos ajudará imensamente. Então vamos avançar um pouquinho mais e não esqueça do bônus
final. Agora nós vamos repetir com detalhes o que foi antes passado quase que por cima. E as telas anteriores é para puxar nessa da obra Despertar do Espírito. Então, para um trabalho saudável de integração dessas vertentes do eu, são necessários o trânsito por alguns estágios terapêuticos. Quais? O conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, a administração dos vários elementos que constituem essa personalidade, a busca de um centro unificador para que se dê a realização do verdadeiro eu mediante a reconstrução da personalidade em volta do recém-formado fulcro psicológico. Entendeu? Deu um nó na minha cabeça. Mas vamos por etapa agora. Então, eu quero ter um trabalho saudável de promoção de tudo que existe em meu universo biológico, perispiritual, na mente subconsciente, na mente consciente, na iluminação do inconsciente e retornando ou enviando a cada promoção do físico elementos promovidos para o perispírito, deste para a mente subconsciente, da mente subconsciente, iluminando o inconsciente e chegando na mente consciente, e desta retornando à superconsciência. Se eu quero um trabalho saudável para a integração de tudo isso, dessas várias vertentes psicobiofísicas, morais e espirituais que compõem o meu eu, são necessários o trânsito por alguns estágios terapêuticos. Porque tudo que promove esses seres é terapêutico. Tudo que tenta expulsá-los é enfermiço ou atrasar a sua evolução. Quais estágios? O conhecimento de si mesmo. O si mesmo é o espírito. Já demos uma noção do que ele é na recapitulação anterior. Da própria personalidade. Já falamos um pouco dessa personalidade, do que ela é constituída. Relembrando, o espírito é a soma, o si mesmo é a soma de todas as nossas vivências. É o ser total que alcançou a autorrealização, o ser pleno. Ele sabe o que fazer, quando e onde e como realizar. Ao mesmo tempo, o Cristo interior, no sentido profundo, é a superconsciência. Como agente mais próximo de nós, já que essa superconsciência, em realidade, é o desabrochar de todos os Cristos, ou a síntese deles. Um destaca dessa superconsciência, a esse chamamos de vontade, ou self, se você preferir. É o que vai gerenciar a mente, que é uma emanação da consciência macro, da consciência mãe. A personalidade é a soma da mente consciente, mente subconsciente, perispírito e corpo. Muitos elementos da mente subconsciente vêm do inconsciente, do perispírito e do corpo também, mas muitos vêm da mente superconsciente como gestores, para compor a mente subconsciente, perispírito e corpo. E a própria mente é uma emanação direta da consciência. Se a alma, se eu, você, não governarmos a nossa mente, cujo departamento inteligência, poder imaginativo, memória e desejos estão lá a nosso serviço. Aí pode ficar a serviço da inconsciência, do nosso inconsciente ou de quem entrar na nossa frequência. Por isso, a necessidade da oração, da meditação, desse reconhecimento para que nós possamos nos vincular, nos conectar com a nossa essência consciencial. Então agora nós vamos conhecendo essas etapas. Conheci. Então agora como que eu administro os vários elementos que constituem a minha personalidade? O que eu chamo de superpersonalidade, componente da personalidade, são as virtudes que vêm da superconsciência ou aquelas que nós estamos promovendo, criando e promovendo, sublimando. E o que nós chamamos de subpersonalidade, originárias do inconsciente, das nossas experiências mais primárias, presentes
inicialmente no inconsciente, mas pode assomar-se ao consciente de acordo com o propósito. Nós vamos ver isso na próxima aula, e às vezes alguma coisa aqui também. Sabendo de tudo isso, eu não posso expulsar esse povo. Esse povo sou eu. Eles estão sendo um comigo, alma, semente, ponto de autoconsciência pura. Nutrientes da terra, pode ser os elementos do inconsciente. Do ar, elementos que estão vindo do entorno. Da luz, vindo da minha superconsciência. E assim, da água, do conhecimento. Estão me compondo essa realidade. E eu preciso transformá-los, não deixar nenhuma das ovelhas se perder. Se 99 já estiver promovidas, eu retorno para buscar a que ficou para trás. Mas eu preciso aprender a administrar. E essa subpersonalidade, as emoções primárias, as paixões, sentimentos, pensamentos, superpersonalidades, as virtudes, aquilo que já condena a nossa lucidez, o perdão, a amorosidade, caridade, etc. E eu vou buscar um centro unificador. O que serei eu amanhã? No meu caso, eu tenho um propósito. O meu centro unificador é um local onde eu quero ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável, mais feliz. Imagine o meu centro unificador. Mas para que isso se dê, eu preciso fazer um autoexame. Quem eu sou ou como estou e o vir a ser. Com honestidade. Comigo, com a minha consciência. Humildade. Coloco ela na frente como base essencial de todas as virtudes, reconhecendo o tamanho da minha ignorância. Feito isso, sinceridade. Sou eu, a alma, que quero capacitar-me, por minha vez, para gerenciar tudo isso com sabedoria. E depois, nação, fidelidade na aplicação dos recursos. Pauta de trabalho. Gratidão, em tudo dai graças. Alegria de viver, esperança de melhoras. A gratidão é filha desse estado de plenitude, que é filha da caridade e da paciência. A alegria de viver é filha da gratidão pela vida. E a esperança de melhoras é filha da alegria. E quando eu tenho essa alegria de viver, em tudo dou graças, a esperança traz-me recursos e diretivas, porque é a doce presença do amor, conforme Joana de Ângeles. Então, em busca desse centro unificador. E eu faço isso com 2 motivos. Baseado numa máxima. Servir pelo prazer de ser útil. Eu me sinto um privilegiado por servir pelo prazer de ser útil. Porque eu sei que vou progredir sempre e encontrar em mim mesmo os recursos para a solução de todos os problemas. E 2 produtos a ofertar. Algo que alivia a dor do outro. A bioenergia. E algo que norteia o recomeço do outro. Os meus exemplos. Então, esse centro unificador para que se dê a realização do verdadeiro eu, onde eu vou transformar a sub em superpersonalidade. E mediante a reconstrução da minha personalidade, que poderia estar violenta e agora vai ser pacífica. Em volta desse recém-formado fulcro, que são bases estruturais do ser psicológico que eu vou refazer. O ser psicológico, toda a estrutura da psique, tudo que a compõe. Esse fulcro, nesse centro unificador, as bases, os alicerces fundamentais para que se dê essa transformação. Ainda em um despertar do espírito, e mais uma vez, agora mais encantador ainda, como medidas auxiliares e recursos valiosos devem ser utilizadas a meditação, a visualização terapêutica, a oração, que canaliza forças e energias superiores para o self, que contribuirão para a unificação dos eus, a harmonização do indivíduo. Tome água, vai precisar.
Então, além de tudo que foi dito, como medidas auxiliares e recursos valiosos para essa transformação do indivíduo, essa reconstrução nesse recém-formado fulcro psicológico, centro unificador, eu vou utilizar a meditação. O que é a meditação? Medir a ação. Como que eu vou fazer isso sem prejudicar quem quer que seja? E, ao mesmo tempo, é um estado de conexão com a superconsciência por intermédio do Cristo do Self. Mas, inicialmente, eu vou usar a meditação conversando diretamente com a superconsciência, de onde o Cristo saiu. Vou usar a visualização terapêutica, como isso vai se dar de forma terapêutica, que é a promoção desses seres. E na oração que vai servir como criação do novo pensamento, que vai começar nela. E eu vou usar meditação, visualização terapêutica e oração, então eu decido que é hora de ação. Vou visualizar como será a minha ação e vou medir como será essa ação. E eu estou usando isso inicialmente para canalizar forças e energias superiores para o Self da superconsciência. Eu vou viajar pedindo auxílio para o meu próprio mentor. Orar pelo seu anjo de guarda. Alguém já te falou isso? Ore pelo seu anjo da guarda, pelo seu mentor, pelo seu guia. E é o que nós estamos fazendo. Canalizando energias superiores para que ele nos oriente com maior lucidez. E isso vai contribuir, melhor dizendo, para a unificação dos vários eus que compõem a personalidade. E com isso a harmonização do indivíduo, que sou eu, você. Ficou claro? Então, meditação pode ser um estado de comunicação com o nosso âmago, mas ao mesmo tempo medir a ação, as consequências, o que fazer, quando, onde e como realizar. E para isso eu vou visualizar como isso será. E depois vou colocar em ação o meu projeto. Ou coloco em ação, visualizo a ação e meço como essa ação se dará. Prossigamos. Vida, desafios e soluções. Cada ser encontra a sua própria rota que deve seguir confiadamente, trabalhando-se sempre, sem culpa, sem ansiedade, sem receios injustificáveis, sem conflitos responsáveis por remorsos. Isso é muito consolador. Então, cada um de nós, baseado no conhecimento de si mesmo, da própria personalidade, dos elementos que a compõem, de como administrar tudo isso, nós vamos encontrar o nosso próprio método, meditação, visualização, oração. Nós vamos encontrar a nossa própria rota e essa rota deve ser seguida confiadamente. Se eu quero transformar isso num novo ser, nesse centro unificador, nesse fulcro psicológico. Vou trabalhar-me sempre sem culpa, porque o que fiz ontem era o que eu sabia fazer ontem. Sem ansiedade, querer ser o que eu não sou. Sem receios injustificáveis, e se eu fizer isso e alguém falar aquilo? Sem receios, faça o seu melhor. Sem conflitos responsáveis por remorso. Eu fiz o que foi possível fazer. Lamento, só que agora estou reconstruindo o meu ser. Já selecionei um centro unificador, um fulcro psicológico e vou começar a minha reconstrução. Para o futuro serei diferente. Mas o que fiz ontem era o que eu sabia fazer. Sinto muito pelo que foi feito, pela minha ignorância. Me perdoe, me permita que eu recomece, que eu lhe devolva o que foi retirado. Eu te amo, somos um. E sou grato pela oportunidade do recomeço. Sigamos. Autodescobrimento, uma busca interior. Agora o adendo nesse processo de recapitulação, além da tela anterior, que foi uma repaginação, conversar terna e bondosamente com as imperfeições morais,
alterando-lhes o curso. Buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares e envolvê-los em vibrações de amor. Estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que voltem à normalidade são métodos de comando da energia espiritual do eu superior, interferindo nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria, alterando-lhes para melhor a movimentação. É um dos mais fantásticos ensinos que eu já vi até hoje, é esse como processo prático. Que conversa será essa? Em nosso livro, no capítulo 10º, com Hermínio Corrêa de Miranda, da obra Nossos Filhos são Espíritos, a linguagem que todos esses seres que nos constituem no universo psicobiofísico, moral e espiritual é a linguagem do amor, dos sentimentos. Não será dos pensamentos, nem da oração. Tudo isso são processos, mas é o que eu sou ou o que desejo me tornar é que fará a diferença. Então, se eu vou dialogar mentalmente, à luz dos meus sentimentos, terna, com ternura, o que é a ternura? É uma virtude. Uma das 12 pétalas centrais do centro coronário. Ternura. Imagine um ser em tenra idade, um bebê recém-nascido, se você gosta de bebês. Um animalzinho recém-nascido, se você gosta de animais, ou uma plantinha. O cuidado que você tem para pegar algo tenro e não ferir, não machucar e ao mesmo tempo proteger. Isso é ternura. E ao mesmo tempo com a bondade, com o bem. O bem de todos é o eterno princípio. Então vou usar a virtude ternura. Nesse diálogo representando os meus sentimentos, meus valores, vai ser a superconsciência chamada ternura e outra chamada bondade. E o que eu vou fazer com essas duas nesse diálogo? O diálogo eu vou transferir do meu universo para dentro do outro ser, a minha essência consciencial. Eu vou dialogar com as imperfeições morais. Quem são elas? São as subpersonalidades. São os vícios ou as emoções, paixões, instintos, sensações, etc. Alterando-lhes o curso. Vou conversar com a ansiedade. Vou transformá-la em algo mais tranquilo. Ela quer ser o que não é. E eu vou pacificá-la, acalmá-la, para que ela possa aguardar as etapas. Vou conversar com a tristeza, mudando o curso para a alegria. Do desespero para a esperança, da dúvida para a fé, da discórdia para a união, do ódio para o amor e assim por diante. Das trevas da ignorância para a luz do esclarecimento. Então eu vou mergulhar nas entranhas das imperfeições morais, das subpersonalidades, levando o meu conteúdo por intermédio da ternura e da bondade. Que conteúdo é esse? Da fé, do amor, da caridade e tudo que eu quero para resgatar e promover esses seres sem o que nós vimos anteriormente. Sem conflitos responsáveis por remorsos, sem receios injustificáveis, sem ansiedade. E seguir confiadamente na minha própria rota. Feito isso, vamos para mais uma etapa. Já mudei a causa das enfermidades físicas. Se eu mudei a causa, mudei o curso da causa que está perturbando o meu físico, gerando enfermidades, agora eu vou para o físico. Agora eu vou buscar penetrar no intrincado meandro dos conjuntos celulares, esse meandro, esse intrincado meandro, os labirintos das nossas células, desses conjuntos celulares, e vou envolvê-los em vibrações de amor. O que é o amor? A força que gera e nutre para a recomposição dos tecidos e, ao mesmo tempo, a lei. Então, eu levo matéria-prima, levo as diretivas, levo os hormônios. Então, eu vou buscar penetrar no
âmago desses conjuntos celulares e vou envolvê-los, esses conjuntos celulares, em vibrações de amor que geram inútil para a reconstrução dos tecidos, das células, moléculas, átomos, órgãos, sistemas e tudo mais. Isso com as vibrações de amor, e o amor é a vibração que a tudo perpassa, como força cósmica, e tudo gera e nutre, organiza e mantém. Feito isso, envolvi as minhas células em vibrações de amor, que é a base da edificação dos órgãos. E agora o que eu falo para os órgãos? Nesse diálogo terno e amoroso, com as imperfeições morais que é a causa, e agora com os elementos que constituem os órgãos na formação dos sistemas, que são as células. E agora, o que eu faço? Agora eu vou estimular os órgãos com deficiência de funcionamento ou perturbação enfermiça a que voltem à normalidade. E como faço isso? Isso são métodos de comando da energia espiritual do eu superior. Que é a energia espiritual? Energia espiritual do eu superior. As virtudes, as superpersonalidades. Então agora eu vou estimular. O que são forças e estímulos? Vou levar algo para melhorar a gerência, a matéria-prima de revitalização, e eles estão com deficiência de funcionamento por falta de funcionários. Está faltando elementos, sua expertise e suas capacitações. Por isso, a perturbação enfermiça, que é como se eles estivessem decompondo, desmanchando. E eu vou pedir que eles voltem à normalidade, porque não tem mais a causa perturbadora. E agora eu estou trazendo a restauração dos mecanismos dos tecidos. Um meio de fazer isso é o que está no processo de autocura na página 348 do nosso livro, quando nós vamos falar assim, com Joana de Ângeles: as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas. Ideias e planos são portadores de energias equilibrantes. Energias equilibrantes que vão fazer o quê? Que vão estimular os complexos campos celulares, propiciando-lhes harmonia e produtividade. As ideias são pensamentos somados. Planos são ideias somadas. Ideias e planos serão os medianeiros que vão trazer do âmago do ser, quando eu estou buscando as forças para o eu superior, para o self, eu estou trazendo para a periferia. E essas ideias e planos, eu vou carregar as energias que vão servir para estimular os complexos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. Como eu farei isso? O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável, ele visualizar-se saudável, projetando-se no tempo em condição de equilíbrio. Eu vou me ver daqui a pouco equilibrado. Ver-se recuperado, já curado. Só que o segredo, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que ele pretende concretizar. Não tem outra forma, precisa apresentar um propósito de vida plena ou de vida nobre. Entendido? Então, vou estimular os órgãos com perturbação enfermiza que volte a funcionamento, com deficiência de funcionamento, ou perturbação enfermiça que volte à normalidade, porque não tem mais motivo para isso. Isso são métodos de comando da energia espiritual do eu superior. E agora que eu fui entender, a partir dessa tela e daquela outra, que eu fui entender que o eu superior era tudo aquilo, o reino de Deus em nós, a superconsciência. Então, self, eu superior, superconsciência, Cristo. Sigamos. Agora eu vou interferir nas complexidades da força mantenedora do perispírito e da matéria. Quem são? Os elementais. Compõem tanto o perispírito como a matéria e formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Então, desde a matéria mental ou antes,
até a sua completude. Então, vou conversar com essas forças mantenedoras, tanto do perispírito quanto do corpo físico, ou da matéria como um todo, porque forma a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, alterando-lhes o quê? Alterando-lhes para melhor a movimentação. Antes, eu os irritei, eu os movimentei para a perturbação, sem saber. Agora vou movimentá-los para a pacificação, para a promoção, para a iluminação. Entendido? Sigamos. Todas as energias poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta. Quem é a mente desperta? O eu superior, outra vez. Para a sua responsabilidade, criatividade e expressão divina que demonstra a sua origem. Tudo cresce, tudo evolui. Agora, sem exceção, tudo cresce, evolui. Todos nós vamos passar por todas as experiências do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir, a estar no comando de todas as coisas. Agora, todas as energias psicobiofísicas, morais e espirituais, em todas as dimensões do ser e do saber, poderão ser canalizadas sob o comando da mente desperta. Agora eu tenho que me colocar à disposição pela meditação, oração, visualização terapêutica, para que esse eu, essa superconsciência me conduza. E eu vou conduzir essa moçada para onde? De acordo com a sua responsabilidade em cada setor, a criatividade que cada um é capaz, e expressão divina que demonstre a origem. Filho de Deus, Deusinho ou Deusinho são esses filhos de Deus. Sigamos agora aqui a obra Autodescobrimento, uma busca interior. Agora voltamos a Jesus e vida. Então, em todos os processos da vida orgânica, só para relembrar, o perispírito é o veículo por intermédio do qual as energias se movimentam em toda parte do universo biológico. Só para relembrar, não vou comentar, porque já falamos. Ele é que é o responsável por isso, para fazer todo esse processo de diálogo e assistência em todos os setores. Porque ele já foi corpo físico antes, sabe das necessidades do físico, basta eu dar as condições para que isso se dê. Ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, meditação, visualização, oração e assim por diante. Organizado por energia específica, capacitado para cada situação, facilmente vai conduzir essas vibrações mentais que estamos criando na meditação, visualização, oração, que vão resultar os efeitos compatíveis com um novo ser, a promoção agora de emoções superiores para trazer como portabilidade para o corpo e transformá-lo por sua vez. Vida, desafios e soluções. Se o pensamento pode ser criado por nós ou canalizado do nosso superconsciente, do eu superior, o pensamento é força viva e atuante. Porque ele procede da mente, que já é uma emanação do espírito. E a mente tem a sua sede no ser espiritual, sendo, portanto, o pensamento a exteriorização da entidade eterna. Então, vindo de dentro para fora, só para relembrar, o pensamento é a exteriorização da superconsciência, por intermédio do Cristo, que pode transformar-se no, personificar-se, e o pensamento personificado ou tornado visível no campo mental por intermédio de uma porção da vontade, que é uma fração da superconsciência, é como se fosse o Cristo, governador supremo do planeta Terra, e Jesus que veio falar conosco, sendo o pensamento personificado. Momentos de felicidade. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, o ser na sua totalidade, não uma elaboração cerebral do corpo. Então, ele é, no mínimo, da alma, no processo de ascensão, nascida dos potenciais, desejos, promoção das emoções e sentimentos, transformando-a em força de atração, ou vindo como uma exteriorização da entidade eterna de dentro para fora, e não a criação cerebral.
Por mais que falem que as ideias é uma criação do cérebro, é do cérebro sim, mas do cérebro espiritual da mente. Só para relembrar a tela de Dana Zohar, que esse cérebro físico é um computador e pode ser aqui também um cérebro espiritual, mas aqui está falando do físico mesmo. A inteligência, ele decodifica a inteligência, a consciência e a inteligência, a consciência, o pensamento e o sentimento. Ele tem a capacidade disso quando é preparado para isso, que são propriedades do ser espiritual. Essa inteligência, esse pensamento, essa consciência, esses sentimentos são propriedades do ser espiritual que vai expressar-se por intermédio do nosso cérebro, transformar-se em hormônios, em leis ou trazer a matéria-prima que está ofertando cada um desses setores. Se o pensamento é a força de atração, ele pode interagir e canalizar forças. Se a consciência é a gestora de acordo com a inteligência, o sentimento é o elemento que qualifica e enriquece os elementos. Agora o bônus é enriquecedor e por conta do horário ele será menor, mas não deixa de ser menos enriquecedor. Plenitude à obra. Cada ser vive com a consciência que é estrutura. De acordo com o seu conhecimento, o seu discernimento, ele vai viver com a consciência que é estrutura. Não tem como fugir de si mesmo. E você já sabe que consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. Então, nós vamos viver de acordo com o discernimento de nosso conhecimento, que é a consciência que estruturamos. De acordo com os seus códigos impressos em profundidade na consciência, recolhe as ressonâncias como experiências reparadoras ou propiciatórias de libertação. Isso é profundo. Então, agora o pensamento, cada ser vive de acordo com a consciência que é a estrutura, e nós sabemos que o pensamento, de acordo com esses códigos, eles serão impressos em profundidade na consciência. Então, de acordo com os seus códigos, impressos em profundidade na consciência, que está lá na superconsciência, esse pensamento vai recolher, vai semear, e de acordo com as ressonâncias dessas experiências vivenciadas, como algo reparador dos tecidos psicobiofísicos, morais e espirituais, ou propiciador de libertação. Há processos enfermiços que são processos purificadores, libertadores. Então, nós aqui vamos ver, se eu pensei harmonicamente, se o pensamento é todo harmônico, ele vai resultar em duas coisas. As ressonâncias que eu vou recolher, elas vão ser reparadoras, o processo da autocura, ou propiciadoras que eu possa pensar de forma diferente no caminho da redenção. Há, em nome do amor, falando desses processos reparadores e propiciadores de libertação, há, em nome do amor, casos de aparentes expiações. Quem são eles? Seres mutilados, surdos mudos, cegos e paralisados, hansenianos, aidéticos, entre outros, que escolheram essas situações para lecionarem coragem e conforto moral aos enfraquecidos na luta e desolados na redenção. Então, se é propiciadores de libertação, esse é um dos processos libertadores de libertar o outro, e ao mesmo tempo de reparação. Então, se eu escolhi esses estágios para lecionar amor, coragem e conforto moral, é um processo libertador da minha e de outras consciências. Então, vim nessas condições, não vou me queixar de estar mutilado, surdo ou mudo, cego ou paralisado, com hanseníase, com o HIV ou outras patologias. Eu escolhi vir nessa condição sem lamentar, para lecionar coragem para quem está com uma unha encravada querendo desistir da vida e conforto moral para aqueles que estão enfraquecidos nas lutas de redenção
e desolados nessas lutas, como se tivessem abandonados e tudo mais, como vítimas, e não tem ninguém vítima de coisa alguma. Agora, uma profunda reflexão, também é pequena, mas muito profunda mesmo, da obra Espírito e Vida. O processo de transferência de responsabilidade vigente entre os encarnados lentamente está sendo aplicado na seara espírita pela invigilância dos companheiros necessitados na organização física. Transferir para outrem o que nos cabe fazer. E veja a sequência. Esquecem-se de que os instrutores sublimes orientam e socorrem, mas não realizam as incumbências que lhe dizem respeito, mesmo quando fortes vínculos do amor, estreitado em múltiplas reencarnações, os ligam aos requerentes. Sabem que evolução é tarefa individual intransferível e que as divinas leis não registram artigos de protecionismo especial ou de condescendência criminosa a benefício de uns em detrimento de outros. Não executam os benfeitores espirituais os compromissos dos seus pupilos, por reconhecerem que o espírito ascende na jornada evolutiva assinalado pelas condecorações próprias, isto é, as diretrizes e os suores da existência. E finalizando, sofrimento, dificuldade, limitação, doenças são expressões de aprendizagem para o uso correto dos recursos malbaratados, ontem escasseados hoje. E, finalizando de fato, os mentores espirituais ajudam, inspiram, socorrem, mas a tarefa a cada um compete executar. Então não tem como fugir dessa realidade. Não dá como... Só que nós estamos vendo na seara espírita essa invigilância e alguém transferindo para os obsessores, para várias situações e querendo os médios de cura, isso ou aquilo, querendo que faça por nós o que nos cabe fazer e fugindo às responsabilidades. Isso é uma das coisas. Esquecendo nós que esses instrutores, eles nos orientam, eles nos socorrem, mas eles não realizam o que nos cabe, o que não diz respeito a eles. Mesmo quando nós construímos vínculos de amor juntamente a eles, que foram estreitados nas múltiplas reencarnações, que vai nos ligar a eles, mesmo assim, eles não vão fazer o que nos cabe, porque seria falta de caridade para conosco. Sabem, eles, os instrutores espirituais, sabem que evolução é tarefa individual e intransferível. Eu sou herdeiro de mim mesmo, das minhas obras. E que as divinas leis não registram artigos para proteção especial ou condescendência, ser conivente com a atitude criminosa minha a benefício de uns, como fulano está sendo injustiçado, em detrimento de outros. Ninguém é vítima de coisa alguma, cada um está vivendo com a consciência que é instrutura. Então, agora, diante das situações, é que eu vou me reposicionar. Eles não executam os compromissos de nós, os seus pupilos, por reconhecerem que nós, o Espírito, ascendemos na jornada evolutiva assinalado pelas condecorações próprias, pelas nossas marcas ou outras situações, marcas doloridas ou elementos promotores. Então, as cicatrizes ou suores da experiência. Onde nós vamos perceber que sofrimentos, dificuldades, limitações, doenças são expressões de aprendizagem para o uso correto dos recursos mal baratados ontem e hoje estão escassos. Movimentos, órgãos e várias coisas. Basta voltar à corrente da vida, usá-los adequadamente, que nós vamos sair da situação. E por fim, finalizam, os mentores espirituais ajudam,
inspiram, socorrem, mas a tarefa a cada um compete executar. A mim, a você, qualquer um de nós. Foi muito sofrido, muito longo. Recapitular tudo isso, sem maiores detalhes, é chover no molhado. Não é por isso que a gente repete a lição e cada vez que repetimos, vamos acrescentando mais um ponto no conto para aprimorar a situação. E nós vamos ver nas sequências mais informações que vão conduzir para essas realidades posteriores. Por exemplo, com André Luiz. Queiramos ou não, ou queira ou não, cada alma possui no próprio pensamento a fonte inesgotável das próprias energias. Então não adianta reclamar. Ou com Joana de Angelis, o macrocosmo é feito de átomos e os átomos são universos em miniaturas. Nós podemos fazer acontecer. Ou com Alice Bailey, os átomos se combinam no homem que representa a inteligência total da soma desses átomos. E assim por diante, nós vamos recapitulando e acrescentando novas realidades. E mais uma vez, minha consciência está me lembrando para que você não esqueça de curtir, compartilhar, fazer seu comentário, tudo isso. O que é mais importante aqui no YouTube, por exemplo? Você se inscrever. Se merecermos a sua inscrição. E depois da sua inscrição, o que é mais importante? Você disser que gostou ou não gostou. E depois disso, o seu comentário. E depois do comentário, você compartilhar o vídeo. Tudo isso faz com que o vídeo adquira relevância. E durante a própria live, ou naqueles instantes iniciais que você recebe o link, compartilhe, mesmo que as pessoas não vejam agora, você compartilhar com meia dúzia ou mais pessoas, nós vamos agradecer imensamente. Também em nossas demais redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no Rumble, e PatriaBook e nas demais. Então ajude-nos a expandir essa mensagem, que ela chegue a mais pessoas. Vamos estudar junto, iluminando-nos com o conhecimento e libertando-nos do sofrimento na vivência desse conhecimento.